Queria ler com os irmãos alguns textos. O primeiro, em Êxodo 24:10. Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 10. Quem leu, vamos juntos. Nós vamos ler vários versículos, então vamos um pouquinho mais rápido, tá bom? E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Agora, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Primeiro Crônicas 28, 2. Quem achou, vamos ler juntos. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus, e povo meu, era o meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para a edificar. Salmo 132. O Salmo, capítulo 132, versículos 7 e 8. É muito importante esse tempo de leitura da Bíblia, da leitura da palavra, lembrando que a palavra do Senhor, ela nos limpa. Amém? Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Amém. Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, versículo 13. Amém? Isaías 60, 13. Quem leu, quem achou, quer dizer, lê comigo. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel 43. Versículos 6 e 7. Repetindo, Ezequiel 43, versículos 6 e 7. Amém? Então, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles
nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. E por último, Isaías 66, versículos 1 e 2. Amém? Vamos ler. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, pedindo a Tua misericórdia, a Tua ministração, a Tua unção. Como precisamos, Senhor, da visão do Senhor. Aparece para nós. Senhor, pela fé, nós queremos estar aos Seus pés. Queremos também, Senhor, nos aproximar com confiança do Seu trono, trono de graça e de misericórdia, onde nós podemos encontrar socorro em ocasião oportuna. Pai, nós nos achegamos a Ti confiantes no caminho que o Seu Filho abriu para nós, no sangue que foi derramado para nossa purificação. Ó Senhor, o Senhor sabe o quanto ainda precisamos de transformação. O Senhor sabe o quanto ainda nós precisamos da Sua misericórdia e paciência. O Senhor sabe o quanto ainda somos carentes de realidade espiritual. Não podemos, como Paulo, ainda dizer que completamos a nossa carreira. Não podemos dizer, Senhor, que já estamos prontos. Ó Senhor, sabemos que ainda tem coisas em nós que precisam ser trabalhadas. Tem coisas em nós que precisam ser limpadas. Ó Senhor, ainda precisamos mais da Sua salvação, Senhor. Ainda precisamos conhecer mais a Ti. Ainda precisamos crescer mais na Sua graça, nos Seus atributos. Como carecemos ainda aprendermos com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa altivez. Perdoa os nossos pecados contra Ti e contra o nosso próximo. Que o Senhor possa nos receber nos Seus braços. Que o Senhor possa nos receber no Seu trono. Que o Senhor possa nos receber na Sua presença santa. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o encargo hoje é continuar falando sobre o lugar dos pés do Senhor. Lembrando da última vez, no domingo retrasado, nós consideramos Êxodo 24, um texto em que Moisés, Arão, os sacerdotes, os anciãos, eles sobem até o monte e eles têm uma visão de Deus,
E mais para frente nós vamos ver que aquela visão que eles têm de Deus é do Senhor no seu trono. E algo que nós consideramos é que Moisés, ele era alguém que sabia o que era necessário para se aproximar de Deus. Então, se os irmãos depois relerem ali Êxodo 24, os irmãos vão ver que Moisés, ele orienta os jovens, ele orienta o povo a realizar sacrifícios e ele usa o sangue para purificação. E é por isso que eles podem então se aproximar do Senhor e eles têm uma visão de Deus na sua glória, no seu trono. Amados, se nós queremos nos aproximar do Senhor, nós precisamos saber como fazer isso. Por que nós podemos nos aproximar do Senhor? É por causa do caminho que o Senhor nos abriu pelo seu sangue. É o sangue do Senhor que nos permite nos aproximarmos dele com intrepidez. E também nós vimos na semana passada um texto do Salmo 132, que é uma oração de Salomão, e ele lembra de como Davi, ele teve um propósito de edificar uma casa para o repouso do Senhor, para o estrado dos pés do Senhor. E Davi, irmãos, puxa, como é impressionante o coração de Davi, porque ele diz: eu não vou subir para minha casa, eu não vou subir para a minha tenda, eu não vou descansar e nem dar descanso para as minhas pálpebras, até que o Senhor tenha um lugar para descanso, né? Esse é o coração de Davi, esse é o espírito de Davi. E por outro lado, em contraste, nós lemos Ageu, capítulo 1, os irmãos estão lembrados disso? E ali no livro de Ageu, no capítulo 1, nós vemos no tempo da restauração, depois do cativeiro na Babilônia, nos dias do profeta Ageu, o povo, ele está ali nas ruínas, mas adiando a restauração da casa do Senhor. E não é o povo quem diz, mas é o Senhor que diz para eles. O Senhor diz assim para eles: vocês dizem que não é tempo de edificar a minha casa, mas a casa de vocês, vocês edificam. Vocês constroem para vocês casas apaineladas, isso significa casas enfeitadas. Vocês fazem isso para vocês, mas dizem que não é tempo de edificar a minha casa. E aí nós temos esse contraste do propósito de Davi, do coração de Davi e da disposição do povo nos dias do profeta Ageu. E nós consideramos da vez passada, irmãos, que uma maneira de medirmos o nosso coração, uma maneira de medirmos se a nossa prioridade tem sido a casa do Senhor, os irmãos lembram? Foram mencionadas 3 coisas. A primeira é como nós usamos o nosso dinheiro. A segunda é como nós usamos o nosso tempo. E a terceira é como nós usamos a nossa energia. Amados, permita na presença do Senhor considerar essas coisas. Se o Senhor permitir, no futuro eu gostaria de falar mais dessas 3 coisas. Mas avalie aí aquele cântico que nós louvamos, né? Assim como Davi. É um pedido de nós sermos como Davi. Davi foi alguém que priorizou a casa do Senhor. Como é que nós temos usado? Se vocês lerem lá a história de Davi, os irmãos vão ver que ele faz um apelo para o povo ofertar, e ele mesmo, dos seus tesouros pessoais, os irmãos estão lembrados disso? Ele oferta. E eu não estou falando só de oferta também, mas é como nós usamos o nosso dinheiro. Revela se a nossa prioridade tem sido o Senhor ou as nossas coisas. Por exemplo, não precisa responder, né?
Mas quando foi a última vez que você investiu numa Bíblia? Quando foi a última vez que você investiu em um livro espiritual? Considera aí. Graças ao Senhor, eu não estou aqui falando essas coisas para colocar peso, porque é visível, dá para reconhecer que muitos irmãos têm priorizado o Senhor. No que diz respeito às ofertas aqui na igreja, dá para perceber, nós somos uma assembleia tão pequena, mas o Senhor tem abençoado tanto e tem tido no nosso meio irmãos tão fiéis que continuam ofertando por anos. E o que é arrecadado, puxa, isso revela que os irmãos têm priorizado o Senhor, mas os irmãos percebem que isso de tempo em tempo se torna uma tentação para nós. Muitas vezes a gente visita um shopping e a gente olha uma roupa, os nossos olhos brilham. A gente olha um tênis, os nossos olhos brilham. Uma série de coisas, né? Mas muitas vezes a gente olha aquilo que é para edificação, às vezes a gente vê aquilo como um desperdício. Puxa, mas eu vou comprar um livro de R$100? A gente compra tênis de 200, 300, 400. E o que vai causar uma diferença maior na nossa vida? Um livro espiritual ou um tênis de marca? Considera aí. Graças ao Senhor, eu repito, eu não estou dizendo essas coisas para jogar um peso como se os irmãos não tivessem priorizando o Senhor, mas é para encorajar os irmãos a continuarem a investir. Quando tem um acampamento, quando tem um retiro, existe um preço para a gente enviar os nossos filhos. Mas isso, irmãos, eu penso que é um investimento para a edificação da casa de Deus. Vale a pena ou não vale a pena em investir dinheiro na salvação e na conversão dos nossos filhos? Irmãos, uma visitinha, às vezes num restaurante, num McDonald's da vida, num BK, num Brooks, é assim que fala? Falei certo? Num rodízio de pizza, fica fácil ali, irmãos. Quanto, hein? 200, 300, 400 reais num final de semana, fica fácil. E para mandar os nossos filhos para um acampamento, às vezes de 3, 4 dias, a gente vai pagar um preço também. Mas vale a pena, irmãos. Teve um preço para a gente ir para Campinas? Teve ou não teve? E eu sei que talvez isso seja até um sacrifício para alguns irmãos, mas vale a pena ou não vale a pena, irmãos? Usar o nosso dinheiro para a edificação. A maneira como usamos o nosso tempo revela qual tem sido a nossa prioridade. Irmãos, nós temos às vezes dias muito corridos. Eu mesmo, eu dou muitas aulas por semana, quase 60 aulas por semana. Trabalho vários dias de manhã, tarde e noite. Mas, amados, isso não pode nos impedir de separar um tempo para o Senhor. Não pode. Mesmo que a gente tenha muitos afazeres, muitas responsabilidades, pela manhã precisamos separar um tempo para o Senhor. Acordar um pouco mais cedo. E durante o dia ainda precisamos nos voltar para Ele. E no final do dia ainda devemos buscá-lo. Estou falando de como nós usamos o nosso tempo. Esse tempo de reunião é ou não é um tempo precioso? Irmãos, o que a gente investe de tempo de reunião são bem investido, né? Bem investido, vamos falar aí, de no mínimo 6 horas semanais. Eu estou colocando aí a reunião de sábado à noite, a reunião de domingo à noite, até um pouco menos. É a reunião de oração que tem quanto tempo? 1 hora, 1h15. Então, 5 horas e 15 minutos. 5 horas e 15 minutos. Estou falando de tempo, como usamos o nosso tempo.
Quantas horas nós nos dedicamos para ganhar dinheiro? Eu vou falar de mim. Eu uso aí, né, com hora extra, que muitas vezes eu sou chamado e tal, talvez aí umas 55, 60 horas semanais para ganhar dinheiro, não é? Para entretenimento, para lazer. Muitas vezes a gente arruma tempo para ir num cinema, num passeio, e também aqui não estou condenando, por exemplo, o passeio. Quem é casado, isso é importante, de tempo em tempo realmente sair, fazer um passeio, essas coisas também são importantes. Mas eu estou falando de prioridade, de entender o que é prioridade na nossa vida. E amados irmãos, estar em uma reunião de oração é ou não é prioridade? Quantos benefícios nós colhemos de priorizarmos o Senhor, de buscarmos o Senhor em primeiro lugar? Estar aqui num ambiente em que nós recebemos a palavra, em que nós somos alimentados, a nossa alma encontra descanso, como nós ouvimos ontem, em um ambiente onde o Espírito vai ministrando e nós somos limpos pela palavra. Nós muitas vezes estamos aqui desanimados, cansados. Sejam sinceros, quem fisicamente está cansado aqui? Veio para essa reunião fisicamente cansado. Talvez tenha sido até uma vou ou não vou. É uma luta, não é? E eu sei o que é, muitas vezes, ser tentado a ficar em casa no sofá, talvez assistindo alguma coisa, em vez de vir para a reunião. Mas vamos ser sinceros, irmãos, a nossa alma realmente encontra descanso assim? E quantas vezes a gente vem para uma reunião cansado, esgotado, doente, mas aqui somos o quê? Renovados, vivificados, alimentados, consolados. Vale a pena, irmãos. A nossa, não só o dinheiro, o tempo, mas também a nossa energia. Se o Senhor permitir no futuro, gostaria de falar mais dessas coisas. Eu gostaria agora, se o Senhor também me ajudar, a considerar esse tema do lugar dos pés do Senhor nesses versículos que nós lemos. Primeiro, eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas expressões em todos esses textos que foram lidos. Amém? Só um minutinho aqui. Então, todos esses textos que nós lemos, ele fala do lugar dos pés do Senhor. Em Isaías 60:13, ele fala do lugar dos meus pés. Em Ezequiel 43:7, ele fala do lugar das plantas dos meus pés. Em 1 Crônicas 28:2 e em Salmo 132:7, ele fala de um lugar para o estrado dos seus pés. E que lugar é esse? Ele é chamado também nesses textos que nós lemos, que é o lugar do repouso do Senhor. Isaías 66:1 fala, lugar do meu repouso. 1 Crônicas 28:2, Davi queria fazer uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos seus pés. O Salmo 132:8 aparece a expressão lugar do teu repouso. Em Isaías 60:13, esse lugar dos pés do Senhor é chamado de lugar do meu santuário. E Ezequiel 43:7, o lugar dos pés do Senhor é chamado de lugar do meu trono. Então, que lugar é esse que é o lugar dos pés do Senhor? É o lugar do santuário do Senhor,
é o lugar do repouso do Senhor e é o lugar do trono do Senhor. Então, queria considerar um pouco dessas três expressões. Primeiro, lugar do meu santuário. Isaías 60:13 diz assim, vou ler de novo, Isaías 60:13. Primeiro vamos considerar essa expressão, lugar do meu santuário. Nós estamos falando do lugar dos pés do Senhor, que é o lugar do seu santuário. Diz assim, a glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro, o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. A palavra santuário que aparece aqui, de acordo com o dicionário Strong, significa lugar sagrado, significa santuário, significa lugar santo. E se refere ao templo. Não sei se os irmãos perceberam, mas naquelas passagens que nós lemos sobre os pés do Senhor, a maioria delas falam do templo. Já vou chamar a atenção dos irmãos para isso. O santuário também ele era especialmente chamado o lugar do santo lugar e do santo dos santos. E esse lugar que é o lugar do santuário do Senhor, de acordo com o dicionário Almeida, é um lugar de adoração. O lugar dos pés do Senhor é um lugar de adoração. Por que nós entramos no santuário para estarmos aos pés do Senhor? Por que o povo ia até o templo? Para fazer o quê? Para adorar o Senhor. Por que nós devemos buscar os pés do Senhor? E entrarmos no lugar santo da sua presença? Para adorarmos o Senhor. Amados, que todos nós hoje possamos nos colocar aos pés do Senhor para adorarmos o seu santo nome. Essa expressão, lugar do seu santuário, em todos aqueles versículos que nós lemos no início da reunião, primeiramente é uma referência ao templo edificado por Salomão, mais tarde está relacionado com o templo que será reedificado no milênio, e por último nós vamos ver que o santuário refere-se ao próprio Deus Todo-Poderoso e ao Cordeiro, durante o período da Nova Jerusalém. Então olha aqui, em 1 Crônicas 28:2, diz assim, pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era o meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, para o estrado dos seus pés. Qual que era a intenção dele ao edificar essa casa? Era edificar um templo. Por quê? Se os irmãos lerem 1 Crônicas 17, os irmãos vão ver que Davi foi despertado, creio eu, pelo Espírito Santo, para olhar a condição em que a arca do Senhor vivia e comparar com a condição que ele mesmo vivia. Se os irmãos lerem 1 Crônica 17, Davi tem esse pensamento, que eu creio que é dirigido pelo Espírito. E ele começa a considerar, Senhor, eu vivo em uma casa que é toda feita de cedros, enquanto a sua arca da aliança, ela vive em tenda. E de tenda em tenda. E aquilo começou a incomodar Davi. Não é certo eu viver num lugar tão bom, enquanto a arca da aliança do Senhor, que representa a glória do Senhor, que representa a presença do Senhor, fica andando para todo lugar de tenda em tenda. Então ele tem uma intenção de construir um templo. Só que daí o Senhor orienta o profeta a vir para ele depois de um tempo. Primeiro o profeta é até rápido, antes de consultar o Senhor, o profeta ele dá uma batidinha nas costas de Davi, muito bom, isso que você tem intenção, faz isso aí mesmo.
Só que depois o Senhor fala para o profeta, vai lá e fala para ele que não é para ele fazer. É interessante isso, né? Aqui a gente tem uma lição também como profeta, que às vezes a gente fala rápido demais, sem consultar o Senhor. Daí o Senhor fala isso para ele, ele vai e fala, Davi, o Senhor mandou dizer que você é homem de guerra e que derramou muito sangue. Você não vai poder edificar essa casa, mas o seu filho vai. Então, esse lugar para os pés do Senhor, para o repouso da arca da aliança, que também era um lugar para o estrado, sabe aqueles tronos do rei que tem lá um banquinho em que o rei coloca os pés em cima? Isso é estrado. Então, essa casa, esse templo, seria um lugar para a arca repousar e para os pés do Senhor também repousar. Está falando do templo. E se os irmãos olharem mais adiante, os irmãos vão ver em Ezequiel 43, 6 e 7, Isaías 60, 13, aqui está falando que a glória do Senhor vai adornar o lugar do santuário dele. Esse templo é um templo que ainda vai ser reconstruído. Para ser sincero, talvez comece antes do milênio, né? Parece que tem profecias a respeito disso. Mas o que o texto dá a entender é que durante o governo do Senhor no milênio, Isaías 60, 13 e Ezequiel 43, o Senhor vai haver o templo mais uma vez, e ele vai encher esse templo com a sua glória. Então nós estamos falando aí de um tempo futuro, em que os pés do Senhor vai ter um lugar para descansar nesse templo reconstruído. Só que no tempo da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 22, nós lemos também outro dia. Abram lá, por favor, irmãos, Apocalipse 21 e 22. Chegaram lá ou não? Daí o que diz? Apocalipse 21, versículo 22, diz assim, ó. Nela, está falando da cidade celestial da Nova Jerusalém, a pátria que nos aguarda, nossa verdadeira casa, irmãos. E aqui está falando assim, ó, nela eu não vi santuário. Aqui a santuário é a mesma palavra, refere-se a um templo. Então na Nova Jerusalém não haverá templo. Não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Os irmãos lembram que quando Salomão edificou o templo, ele faz uma oração para que a glória do Senhor venha habitar naquele lugar? E agora está falando que vai chegar um dia em que a glória do Senhor não vai estar apenas num edifício, mas vai encher toda a cidade. Isaías 66, 1 e 2, se os irmãos lerem lá, o Senhor fala assim, ó, eu sou o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês podem me edificar? Qual que é o lugar do meu repouso? Vai chegar um dia, irmãos, que nessa cidade a glória do Senhor vai habitar em toda a cidade. E aqui diz que nesse dia a glória do Senhor vai iluminar, vai dar claridade à cidade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Louvado seja o Senhor. Tô doido para mudar de Rio Claro para essa cidade. Tô doido para sair daqui e ir para essa cidade. Você não está, não? Não vejo a hora de abandonar a Avenida 62 PA e estar numa rua dessa cidade, ruas de ouro, em que a glória do Deus Todo-Poderoso vai iluminar toda a cidade. E o Cordeiro será a lâmpada dessa glória. Louvado seja o Senhor.
E esse lugar, que é o lugar do santuário, que é um lugar para adoração ao Senhor, é também chamado de lugar do repouso do Senhor. Então, lugar do repouso, queria chamar a atenção dos irmãos para essa expressão, que nos versículos que nós lemos apareceu 3 vezes. Davi quis fazer uma casa para repouso da arca da aliança e dos pés do Senhor. E o Senhor mesmo disse: será o lugar do meu repouso. A palavra repouso ali no hebraico é enoshá, que significa lugar de descanso, lugar de sossego. De acordo com o dicionário completo de estudo da palavra, fala que também é um lugar de quietude, e que essa expressão ela é usada de diversas maneiras para indicar um lugar onde há paz, onde há tranquilidade, onde há confiança. Era isso que Davi queria para o Senhor. Senhor, não é justo eu ter todo um lugar bom para morar, confortável, e o Senhor, a arca do Senhor está aí, de tenda em tenda. É interessante, para encerrar esse assunto aqui do descanso, irmãos, eu separei 2 trechos. Primeiro é Miqueias 2:10. E Miqueias 2:10 diz assim, por causa do tempo eu já vou mencionar. Miqueias 2, versículo 10. Fala assim, levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói. Sim, que destrói dolorosamente. Irmãos, nós olhamos para esse texto de Miqueias e entendemos que um lugar que Deus diz não é lugar de descanso aqui. Sai desse lugar, porque esse lugar é um lugar de imundícia. É um lugar de impureza, é um lugar de corrupção. Os irmãos estão lembrados que chegou um tempo nos dias ali de Ezequiel que a glória de Deus abandonou o templo. Os irmãos estão lembrados disso? A glória de Deus foi levantando e foi saindo. Estava lá habitando o Santo dos Santos, daí sai, fica sobre o templo, daí vai subindo para o céu, até se retirar totalmente. O que é que fez a glória de Deus sair do lugar do seu repouso? Os irmãos lembram o que foi? A imundícia daquele povo. O pecado deles, a prostituição, a idolatria, coisas que estavam acontecendo não só ao redor do templo, mas até mesmo dentro do próprio templo. Quando o Senhor olha para os nossos pecados, Ele fala, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aqui eu não tenho descanso. Aqui não. E por outro lado, o que é que dá descanso para o Senhor então? Isaías 66, 1 e 2, irmãos. Isaías 66, 1 e 2. Abre nesse texto, por favor. Isaías 66 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Esse é o assunto. O Senhor está falando do lugar dos pés dele, Ele está falando do lugar do seu repouso. E daí olha o que Ele vai falar no versículo 2. Amados, nós estamos interessados em oferecer descanso para o Senhor, sim ou não? Queria perguntar, quem aqui veio também esperando do Senhor encontrar paz e descanso? Você veio com essa expectativa? Eu também vim. E você ganhou descanso para sua alma até aqui? Eu espero que sim. Mas e o Senhor? Eu também creio que Ele está descansando, irmãos. Porque nós estamos aqui desfrutando dEle, da palavra dEle, da mesa dEle.
Mas isso é algo que nós precisamos considerar. Não só eu ganhar descanso, mas o Senhor ter descanso. Não só eu estar satisfeito, mas o Senhor está satisfeito. Ou a gente é do tipo, irmãos, que senta na mesa, come tudo sem pensar nos outros. Ah, que bom, estou cheio, estou satisfeito. Mas os outros ficam sem ter o que comer. Eu estou dando esse exemplo de alguém egoísta, para que nós não sejamos egoístas também com o Senhor. Que o Senhor possa estar satisfeito, irmãos. E o que é que deixa o Senhor satisfeito? Onde é que o Senhor encontra esse lugar de repouso? Olha o texto, o versículo 2. Ele vai dizer: a minha mão fez todas essas coisas. Todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas, onde que ele vai encontrar descanso? Mas o homem, para quem eu olharei, é este. Você quer ser olhado pelo Senhor ou não? Você deseja que os olhos do Senhor se voltem para você nessa noite ou não? Irmãos, eu desejo muito isso. Que os olhos do Senhor estejam voltados para nós. E onde é que o Senhor coloca os seus olhos? O homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito. Isso fala de humildade, isso fala de quebrantamento, isso fala de uma humildade diante do Senhor, de quem reconhece, até mesmo como um mendigo, que precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da palavra do Senhor, eu preciso do perdão do Senhor. Sabe esse monte de pessoas que tem nas ruas e que muitas vezes a gente fica incomodado com eles, porque eles estão ali pedindo, vivendo numa condição miserável. Amados, bem-aventurados os pobres de espírito, ali é mendigo mesmo, porque reconhece que precisam do favor do Senhor. Deus resiste aos soberbos, os orgulhosos, os altivos, eles não recebem nada de Deus. Mas aqueles que se dobram diante do Senhor com humildade, com reconhecimento, o Senhor olha para eles. E que treme da minha palavra. Isso aqui fala de uma disposição interior para obedecer a palavra do Senhor. De uma disposição interior de quem leva a palavra do Senhor a sério. Irmãos, tem vídeos que a gente recebe no Instagram que fazem piada com a palavra de Deus. Tem pessoas que zombam e fazem até programa de humor com a palavra de Deus. Mas nós somos aqueles que leem Isaías 66, que é onde está esse versículo. Olha lá o que fala no final de Isaías 66. Se é para tremer ou não, os irmãos estão lembrados nesse mesmo texto que fala que o Senhor olha para aqueles que tremem diante da sua palavra. Como é que termina Isaías 66? Os irmãos estão lembrados ou não? Como que é? Fala aí quem lembra. Fala de uma contemplação do lago de fogo. O que tem ali? De quem? O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Puxa. E eles serão. Talvez alguns leiam um texto como esse e falem: isso aí é coisa para manipular pessoas fracas. Isso é coisa que usam para manipular pessoas fracas. Mas, irmãos, nós estamos aqui lendo esse texto. De que jeito? Isso te faz tremer ou não faz tremer? Isso faz temer o Senhor, não? E fala que eles vão estar ali dentro desse lugar e os vermes vão comer e vai morrer ou não vai? Você está achando que isso é brincadeira, que isso é só palavra para manipular pessoas fracas, ou você está temendo o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso e que disse que essas coisas vão ser assim? Então, o homem que treme diante da palavra do Senhor é alguém que o Senhor olha.
Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esse é um salmo de arrependimento. Davi estava falando: Senhor, se o Senhor tivesse prazer em sacrifício, eu ia dar um monte de boi aqui para o Senhor. Mas sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Isso fala de arrependimento. É um coração compungido e contrito. Isso Deus olha e não despreza. Para terminar, esse lugar dos pés do Senhor é o que ele chama de lugar do meu trono. Na visão que Ezequiel tem no capítulo 43, ele diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés. Outra vez, na semana, acho que retrasada, isso já tinha me chamado a atenção. E daí, depois, ouvindo a pregação de um irmão, ele falou isso, exatamente o que já estava me chamando a atenção naquela semana. Achei muito interessante. Os irmãos já perceberam que nesses textos que falam da visão de Deus, a maioria deles, eu vou citar vários aqui, de pessoas que viram a Deus, Deus estava onde? No seu trono. A visão que eles tiveram, a maioria deles, foi uma visão do Senhor no seu trono. A visão do Senhor entronizado. Vou citar vários textos. Êxodo 24. Quando fala assim, Êxodo 24, que subiu Moisés, Arão, Nadab, Abiú, 70 anciãos, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira. Essa é a mesma descrição de Ezequiel 1:26, de quando Ezequiel vê o Senhor no seu trono. Então é uma visão do Senhor, eles viram Deus no seu trono. Segundo Crônicas 18:18, o profeta Micaías falando. Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono. E todo o exército do céu, ouça isso também, e todo o exército do céu, o que os irmãos acham? O exército do céu é pequeno ou grande? Todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Isaías 6, eu só vou ler o versículo 1 por causa do tempo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, onde? Assentado sobre um alto e sublime trono. Daí vai falar que as abas das suas vestes enchiam o templo, vai falar dos serafins em volta dele. Os irmãos estão lembrados disso? Ezequiel 1. Ezequiel agora, ele vai dizer assim, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Olha a safira lá de Êxodo 20. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Daí ele vai falar do Senhor que ele viu. Daniel 7, 9 e 10 diz assim, Daniel agora: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Esse ancião de dias é o Senhor. Ele viu o Senhor onde? No seu trono. Ele tem toda uma descrição aqui. Apocalipse 4. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante, então ele começa a descrever o Senhor também. João, ele tem uma visão do Senhor entronizado, sentado no seu trono. Daí, eu fiquei me perguntando, e também perguntando para o Senhor, Senhor, por quê? Por que, Senhor, que
o Senhor quis que fosse assim. Porque, na maioria das vezes que o Senhor deu uma visão para os homens de si mesmo, o Senhor quis se mostrar no seu trono. Por que, Senhor, que é desse jeito? É maravilhoso o que eu vou dizer para os irmãos. Para o estudo da palavra, nós temos bíblias de estudo. Nós temos aplicativos. E daí, se você começar a ler lá na My Bible, você vai procurar o que o William MacDonald fala, o que Barclay fala, o que Champlin fala, o que Wesley fala. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Você vai lendo tudo que eles falam. Mas se perguntar para o Senhor, Senhor, por quê? Eu vou dizer, o Espírito Santo fala. Você já teve experiência disso ou não? Eu estou falando não de ir lá buscar a resposta na nota de rodapé, mas eu estou falando de perguntar, Senhor, por que é assim? Eu tinha lido coisas que para mim faz muito sentido. Por um lado, o Senhor ele dá essa visão para que nós tenhamos clareza, irmãos, de que tem alguém sentado no trono. E isso fala de autoridade, isso fala de soberania. Os irmãos estão lembrados do Andrezinho pregando aqui sobre a Síria? De como o rei da Síria dizia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu fiz isso com as outras nações, vou fazer também com Jerusalém, vou fazer com Judá. Então tem pessoas na terra aqui arrogantes como o rei da Síria dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas aquele que está sentado no trono, ó, não vai fazer não. Não vai. E eu vou dizer o que eu vou fazer com você. Irmãos, tem alguém sentado no trono. E ele é soberano, e ele está no controle de todas as coisas. Isso é algo maravilhoso. Mas o que o Senhor ministrou ao meu coração não foi isso. Eu estava indo para um lugar, eu acho que eu tinha ido caminhar aquele dia, não estava trabalhando. Eu peguei lá minha motinha, boas comunhões, eu tenho ótimas comunhões com o Senhor na moto, irmãos, é incrível isso. Daí eu estava lá na moto e meditando sobre isso, Senhor, do seu trono, e perguntando, né, Senhor, por quê? Por quê? Daí andando, né, indo, me deslocando de um lugar para outro, depois de um tempo, você já teve essa experiência? Daí o Espírito Santo veio e falou. Eu não posso te descrever essas coisas se você não experimentar, mas para mim foi muito claro. O Senhor me falando, eu faço isso, eu me revelo dessa maneira, porque eu quero que o homem conheça o ambiente do meu trono. Eu desejo que o meu trono não seja um lugar desconhecido para o homem redimido. O lugar do meu trono é um lugar que eu quero compartilhar com o homem. Você já reparou em Apocalipse, nesses textos, que sempre em volta do trono está lá, está o exército dos céus, estão lá os anciãos, estão lá os serafins, e quando você olhar para o Apocalipse, você vai ver que todos aqueles comprados por Deus, de toda tribo, língua e nação, eles vão estar ao redor do Senhor, no seu trono. E nós não precisamos esperar o dia de Apocalipse 22. Hoje já o Senhor abriu para nós um caminho para o seu trono, irmãos. E se nós quisermos, nós podemos nos achegar com intrepidez. Para encerrar, Hebreus fala mais de uma vez sobre isso, mas Hebreus 4,16 ele fala, acheguemo-nos, portanto. Olha o desejo do Senhor, ele se revela no seu trono e o que ele quer? Se acheguem, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O trono do Senhor está acessível, está aberto para nós esse caminho, e esse é um lugar que nós podemos entrar, e é um lugar que nós podemos encontrar, louvado seja o Senhor por isso, graça, misericórdia e socorro. Eu creio que
Já experimentamos isso aqui, né? Mas saiba que durante essa semana, esse lugar está aberto para você também. Não fecha. Amanhã está aberto. Tem algo que pode impedir, mas louvado seja o Senhor que tem uma porta aberta para a gente voltar. Estou falando do sangue do Senhor. E na terça-feira vai estar aberto também. Se por acaso você tiver dúvida que depois das 11 horas esteja aberto, eu vou te falar, está aberto também. E se você, por acaso, precisar, às 3 horas da manhã, que é uma hora que muita gente costuma precisar, saiba que está aberto também. Louvado seja o Senhor, nós podemos nos achegar a esse trono, irmãos. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, por quem o Senhor é. O Senhor é grande, a ti pertence toda a honra e toda a glória e toda a majestade. O Senhor é o Cordeiro de Deus, mas também é o leão da tribo de Judá. O Senhor é aquele que se fez fraco e permitiu até mesmo ser humilhado e ultrajado. Ninguém tirou a sua vida, mas o Senhor voluntariamente a entregou. Ó Senhor, tu és aquele que tem que suportar tantas coisas de nós. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor é tão grande, tão poderoso. Te adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade. Trememos diante da sua palavra, porque sabemos que os homens podem fazer mal para o nosso corpo. Os homens podem nos ferir, nos machucar, nos tirar coisas, mas o Senhor é aquele que pode dar destino para a nossa alma, por toda a eternidade. Ó Senhor, nós sabemos também que um dia todos nós compareceremos perante o seu tribunal. Ó Senhor, queremos aproveitar hoje que o seu trono de graça e misericórdia está aberto para nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque em ti nós temos encontrado socorro em tantas ocasiões oportunas. Nós te bendizemos, Senhor, porque na nossa angústia nós temos invocado o nome do Senhor e o Senhor nos tem socorrido. Ó Senhor, nas nossas necessidades nós temos clamado por socorro ao Senhor e o Senhor nos tem ouvido. Obrigado, Senhor, por insistir com cada um de nós. Obrigado pelo seu Espírito habitar em nós, por falar a nossa consciência, por falar por meio da sua palavra, por falar conosco em uma reunião como essa. Obrigado, Senhor, por responder as nossas perguntas de forma tão doce, tão real, tão presente. Obrigado, Senhor, por se revelar para nós sentado no seu trono. E obrigado, Senhor, por termos esse encorajamento tão grande para podermos nos achegar ao seu trono. Sabemos, cremos que os seres viventes, os anciãos, os serafins, eles estão o tempo todo diante de ti, te glorificando, te adorando e te exaltando. Lemos aqui que o exército do céu também está diante de ti. E sabemos que um dia aqueles que foram comprados por ti, de toda língua, povo e nação, também estarão prostrados aos seus pés. Mas hoje, aqui, pela fé, voluntariamente, nós nos prostramos diante do Senhor, para te louvar e te adorar. Pai, também te pedimos por essa nação, pedimos a sua misericórdia nesse país, até que o Senhor venha. É aqui que temos morado.
É aqui que estaremos esperando o Senhor voltar. Tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia daqueles que tremem diante da sua palavra. Não permita, Senhor, que o caos avance. Não permita que as políticas, que os planos daqueles que não temem o Senhor prevaleçam. Não permita que as intenções daqueles que prevaricam contra o Senhor predomine. Ó Senhor, mas ouve a nossa oração. Ó Senhor, que o Senhor possa colocar limite em todo o mal. Que o Senhor possa visitar aqueles que estão revestidos de autoridade para arrependimento e para o conhecimento de que o Senhor é Deus. O Senhor fez isso com o rei da Síria, o Senhor fez isso com Nabucodonosor, faça isso com os poderosos do Brasil. Visite eles para que eles saibam que o Senhor é Deus, que os céus governam sobre a terra. Senhor, guarda a nossa semana, abençoa o nosso casamento, abençoa, Senhor, a vida dos nossos filhos, conduzindo eles a um conhecimento vivo do Senhor. Ó Senhor, que a sua paz e a sua presença possam reinar na nossa casa. Ó Senhor, ajuda-nos a frutificar também no nosso trabalho, como ramos permanecer unidos a Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E que o Senhor possa nos fazer dar muitos frutos nessa semana, para a Tua glória, ó Deus. Nós oramos pelas escolas que temos orado, para que o Senhor também possa visitar para a salvação e guardar de todo mal, de todo plano diabólico. Tenha misericórdia dessa cidade também, Senhor, para que o maligno e os demônios não prevaleçam, mas nos desperta para que o Evangelho seja prevalecente, para que o testemunho dos seus filhos seja prevalecente. Ó Senhor, que o Senhor possa despertar o seu povo. Que o Senhor possa nos fazer fortes e ativos. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Nos despeça em paz dessa reunião. Nos leva em segurança para os nossos lares. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.